Boa noite, queridos companheiros. Sejam muito bem-vindos nesta segunda-feira, dia 4 de novembro, para mais um Evangelho no Lar. Aqui estou eu e a Suzy, como é hábito, para, em conjunto convosco, nós meditarmos, refletirmos sobre estas verdades maiores, sobre estas leis cósmicas e universais tão expressas no Evangelho, segundo o Espiritismo, que é um livro de filosofia, um livro de sabedoria para a nossa própria transformação interior, alinhando-nos com as leis maiores que Jesus nos trouxe, essas leis maiores que Ele tanto simplificou e tornou tão acessíveis a todos nós e que são de facto tão difíceis de pormos em prática, não é? Mas nós já vamos caminhando, já vamos compreendendo algumas dessas leis, algumas que já vamos interiorizando e já saem naturalmente, outras que é mais difícil. Mas cá estamos para continuar a trabalhar, não é? Ora bem, posto isto, vamos começar o nosso estudo. Convido a todos para uma breve oração, uma breve meditação, se assim o quiserem. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos elevar o nosso pensamento ao amor maior que Jesus nos ensinou. Podemos traduzir num abraço que Ele nos dá. Podemos imaginar na nossa mente, caminharmos até Ele com alegria e paz no coração, com tranquilidade, e chegarmos até Ele e recebermos aquele abraço tão fraterno, com tanta boa energia, que só podemos mesmo imaginar. Porque nós não poderíamos, na nossa condição ainda, abraçar um ser de luz da dimensão do nosso amado Mestre Jesus. Mas podemos imaginar e podemos sentir o seu toque de energia em nós. Abraçamos com carinho e amor, fortalecendo-nos a caminhada nesse abraço, incentivando-nos a continuar. Gratidão imensa, amado Mestre Jesus, e a todos os irmãos que conosco estão por sua orientação, ao nosso anjo da guarda, à nossa querida Mãe Maria, e todos os mentores e guias que nos vão orientando nas nossas diferentes tarefas do dia a dia. Gratidão imensa para eles, gratidão para todos aqueles irmãos das estrelas que estão neste momento a proteger o nosso planeta, que estão neste momento a ajudar-nos a vencer a grande batalha da luz, que possamos ser instrumentos ativos nessa grande batalha, sempre pela luz, pelo amor e pela paz, como Jesus nos ensinou. E vos pedimos a todos que fiquem conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Querida Suzy, boa noite. Como estás tu? Boa noite. Boa noite a todos. Boa Eu noite. estou bem, graças a Deus. Maravilha. Bem-vinda. E, e cá estou pronta para mais um Evangelho no Lar. E hoje Ah, vamos ter que evangelho, que capítulo vamos ter hoje? vamos ter no capítulo 17, Ser Perfeitos, Maravilha. que é aquilo que todos querem ser, mas está muito difícil lá chegarmos. Item 8, a virtude. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, essas são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, muitas vezes elas são acompanhadas de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal,
a modéstia, e possui o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. Temos de descobri-la. Ela, porém, oculta-se na sombra e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso. E muitos outros, pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Eles se deixavam levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com um completo desinteresse e o inteiro esquecimento de si mesmos. É para a virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos. É para essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que vos convido a consagrar-vos. Mas afastai de vossos corações todo orgulho, vaidade e amor próprio, que desvalorizam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e gaba as suas próprias qualidades, para todos os ouvidos complacentes. Essa virtude, se assim se ostenta, muitas vezes esconde uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. Em princípio, o homem que elogia a si mesmo e ergue uma estátua à sua própria virtude, aniquila assim, procedendo todo o mérito efetivo que possa ter. O que direi, porém, daquele cujo único valor é o de parecer o que realmente não é. Devo admitir que o homem que faz o bem sinta, no fundo do seu coração, uma satisfação íntima. Mas desde que essa satisfação se exteriorize, para receber elogios, ela degenera em amor próprio. Oh, vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis como o homem está longe da perfeição, não vos entregueis jamais a semelhante tolice. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritos sinceros, e eu lhes direi, mais vale menos virtude com modéstia do que muita com orgulho. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas têm-se perdido. É pela humildade que um dia elas deverão se redimir. Peço desculpa. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Que assim seja. Que assim seja, Suzy. A virtude, este capítulo todo é maravilhoso, o capítulo 17, Sede Perfeitos, não é? Tu dizes que somos poucos, neste mundo não há muitos perfeitos, porque ainda não é deste mundo a perfeição. Mas estamos todos a caminho, pelo menos assim nós queremos e assim nós pretendemos e trabalhamos para isso. Como tu dizes, e bem, cá vamos nos esforçando. É, é verdade, a virtude contradiz, a virtude não, o que aqui o cardeal François-Nicolas Madeleine, cardeal de Moreau, nos vem trazer, é a contramão, que é a mesma coisa que dizer que é o contrário daquilo que neste momento se tem ensinado nas grandes escolas, né, de todo o mundo, quase todo o mundo, pelo menos no mundo ocidental, que é as pessoas elevarem-se e falarem de si próprias com bastante soberba, bastante orgulho, bastante superioridade, não é? E isso deita a perder completamente a virtude de qualquer um de nós, como aqui tão bem está explicado. E atingir estas virtudes que aqui nos é dito logo no primeiro parágrafo, ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, essas são as qualidades do homem virtuoso. De facto, é raro encontrarmos pessoas assim, homem com H grande, que são homens e mulheres, não é? É raro nós encontrarmos seres assim. Contudo, estes seres já têm uma maturidade moral, já têm um nível de conhecimento de si próprios, já têm uma capacidade de entender um mundo em que vivem muito para além daquilo que a grande maioria está habituado. E para nos falar de maioridade, nós temos Emmanuel, no capítulo 21 do livro Fonte Viva, que é uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel, e este livro, Fonte Viva, tem sido o livro que vai completando este nosso estudo da leitura do Evangelho
e que vai assim alargando um bocadinho o nosso conhecimento numa linguagem mais próxima da nossa linguagem de hoje, do século XXI, não é? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito no século XIX e, por mais que se tenha adequado de alguma forma a linguagem, ainda tem muitos termos complexos, raciocínios ainda mais rebuscados, não é? E para ampliar um bocadinho este nosso conhecimento, como eu dizia, capítulo 21 do livro Fonte Viva Maioridade, que no meu livro está na página 57. Nós vamos ver que há vários tipos de maioridade, mas aquela que nos conduz ao caminho da evolução é a maioridade moral, é a maioridade ética, é a maioridade que nos leva a entendermos a nós mesmos e a entendermos todos os outros ao nosso redor, como seres iguais a nós, por princípio maior, no sentido em que são seres que estão como nós, na mesma escola da vida que é este planeta Terra, em diferentes níveis ou graus de aprendizagem, se formos fazer aqui uma analogia com as escolas nossas, não é? Que nós temos aqui no planeta. Todos nós estamos em diferentes níveis, diferentes graus de ensino, mas todos estamos aqui para aprender nesta escola. E todos estamos aqui a esforçar-nos dentro daquilo que já sabemos para passar de ano. E todos estamos aqui para descobrir as nossas virtudes e para combater de alguma forma as nossas imperfeições, porque, como nos diz o Evangelho, as nossas imperfeições vão sombrear as nossas virtudes e elas ficam de facto escondidas, não é? Não poderão brilhar. Vamos ver o que é que Emmanuel tem para nos dizer quanto à maioridade. Começa com uma frase de Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 7, sétimo, que diz o seguinte: o menor é abençoado pelo maior. Esta frase é muito interessante. Nós já vamos ver como é que ele aqui a expõe aqui no estudo de hoje, mas eu quando estava a ler, comecei a ler esta frase para nos prepararmos para o estudo de hoje, eu lembrei-me no momento atual do planeta Terra, quando os supostamente maiores maltratam tanto os supostamente menores. E se nós formos ver, aqueles que se dizem maiores são os menores, não é? E os menores são os maiores. Isso nos ensinou Jesus. Mas vamos ver aqui o que é que diz, o que é que nos diz Emmanuel. Começa por dizer assim: em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. E aqui já estamos a ver várias possibilidades de maioridade, não é? Portanto, experiência física, conhecimento, virtude, competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer o seu débito para com o espírito comum. E aqui cruza lindamente com o Evangelho, não é? Portanto, aquele que se costuma valer das situações para se sobrepor aos outros, esquece do seu espírito comum, ou seja, esquece que é um ser comum igual aos outros todos. Muitas vezes quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso. E quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. E temos essa situação, infelizmente, em frente aos nossos olhos quase todos os dias, não é? Ou lidamos com pessoas que realmente têm grande poder financeiro e podiam fazer muito por muitos, mas são extraordinariamente avarentos, nunca lhes chega aquilo que eles têm e pronto, e é assim. Aqueles que são dotados da virtude da inteligência, que
traçam os caminhos da ciência, e que poderiam dar grandes exemplos de humildade, normalmente tornam-se vaidosos, porque se sentem superior aos outros em inteligência e em conhecimento. E aqueles que abraçam o poder, normalmente o orgulho dessa vitória, vai envolvendo-os de tal forma que muitas vezes não cumprem as funções para que foram designados, pelo poder que lhes foi atribuído pelos restantes homens, e acabam por não cumprir as suas tarefas, porque o orgulho os atrapalha e, portanto, não dão o exemplo maior de que todos nós precisamos. E continua Emmanuel: a lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Portanto, a lei da vida não nos vem dizer que há os superiores e inferiores, os mais poderosos e os menos poderosos, os mais ricos e os mais pobres. A lei superior da vida vem nos ensinar que não há exclusividades nem separações. Aliás, uma das regras que nós podemos utilizar para sabermos se estamos a trilhar o caminho certo ou não é quando no nosso caminho normal, nas nossas tarefas, no mundo da matéria, deparamos com situações em que há pressupostos de separação, grande separação entre pessoas, entre quando nós nos deparamos com situações de grande exclusividade, nós temos que ter cuidado, estamos a trilhar águas pantanosas ou terrenos pantanosos, porque tudo aquilo que não é união e tudo aquilo que não é respeito pela igualdade como seres filhos do mesmo pai, é um terreno pantanoso. Quer dizer que já não estamos a ir pelo caminho mais iluminado. Se calhar já estamos a começar a ir por um caminho mais complicado. E isto às vezes vem tão disfarçado como um projeto, uma ideia, como um trabalho que, enfim, muito tranquilo, e quando damos por nós já estamos de facto com problemas, não é? Trabalho em grupo, as parcerias de trabalho em comum, serão sempre as escolhas mais acertadas e mais seguras para nós podermos aprender. Sempre que pudermos, trabalhemos em conjunto. Se não temos muita gente para trabalhar, tenhamos uma ou duas pessoas com quem possamos trabalhar, porque é perigoso, porque pode o nosso orgulho saltar, a nossa vaidade, ou porque podemos não estar a construir nada a favor do bem comum, mas sim construir só a favor do nosso próprio bem. Portanto, é a lei da vida que aqui nos alerta Emmanuel: atenção à separatividade e ao exclusivismo. Segundo os princípios divinos, todo o progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação, cresce a fonte para o benefício do solo. Se cresceste em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o ventre. Perdão, não desdenha o verme, ou seja, o sol com os seus raios de luz não desampara a furna barrenta e não desdenha ao verme. Portanto, o sol quando nasce é para todos em absoluto. E ele diz-nos que desenvolvimento é poder. Portanto, devemos nos desenvolver todos em conjunto e não assumir os poderes. Agora nós confrontamos-nos com um problema nesta sociedade que temos que aprender a lidar e que temos que estar conscientes que essas barreiras possam aparecer para todos nós que querem trabalhar em conjunto. É que o ser humano não está a ser educado na lei dos homens para trabalhar em conjunto efetivamente para o bem comum.
está preocupado em trabalhar para o bem próprio ou para o bem de alguma instituição em competição com outras, ou para o bem de alguma cidade em competição para outras, ou para o bem de alguma empresa em competição com outras, enfim. Quando nós temos aqui esta separatividade, cria-se a competição, ambas são negativas. O que nós devemos dar muito alerta é para criar trabalhos em cooperação e em equipa. As pessoas não estão habituadas a trabalhar em equipa, as pessoas não, desde crianças que não são estimuladas a nível de educação em casa ou a nível pedagógico nas escolas para trabalhar em equipa, mas são estimuladas para trabalhar individualmente e para ser um melhor que o outro. Portanto, além de não serem estimuladas para trabalhar em equipa, também não são estimuladas para trabalhar em cooperação, mas são estimuladas para trabalhar em competição. É negativo. Daí, quando vem o desenvolvimento que é poder, ele vem esse desenvolvimento não para a coletividade, não para todos, mas para um que se desenvolveu mais que o outro. Porquê? Porque trabalhou em competição e trabalhou sozinho. Não trabalhou em equipa, nem trabalhou em cooperação. Quando nós tentamos pôr estas ideias em prática, normalmente temos muitas resistências, porque as pessoas têm medo de perder os seus pequenos poderes, têm medo de perder as suas pequenas quintinhas e os seus pequenos quintais e, portanto, têm receio, porque não conhecem, porque ainda não entenderam bem. E a nossa função, por mais que nos custe e é difícil, é nós darmos espaço e tempo às pessoas para que elas consigam chegar lá. Não entrarmos em confronto competitivo, porque estamos a seguir o mesmo caminho, e essa linguagem normalmente todos conhecemos porque assim fomos educados, mas entrarmos numa linguagem de cooperação, entrarmos numa linguagem de harmonização e de levar ao conjunto, à coletividade do trabalho que temos que realizar todos. E assim sim, vamos a seguir a lei da vida que aqui Emmanuel nos está a orientar. Portanto, diz Emmanuel, desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. Cá está ele a dizer-nos, repara, fiquemos atentos, diz ele. Como é que nós vamos empregar as vantagens de que a nossa existência nos acrescentou, ou seja, que nós aprendemos na vida, como é que nós estamos a empregar essas vantagens, esse conhecimento, essa capacidade de já saber, de já ter este poder e como é que nós o estamos a empregar em relação aos outros. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na Terra aceitou o sacrifício supremo a fim de auxiliar a todos sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. Não desprezemos aqueles que ainda não sabem, nem desprezemos aqueles que pensam que tudo sabem e pouco sabem, porque nós também pensamos que sabemos tudo e sabemos pouco, e porque nós também estamos a aprender aqui a trabalhar em cooperação, a trabalhar em equipa, estamos a aprender a desmontar uma ideia ilusória e pré-concebida desde que fomos muito pequenos, que é trabalharmos para sermos os únicos e os melhores, para trabalharmos para competir uns com os outros, inclusivamente nas famílias. Somos educados para termos sempre razão, para termos sempre a última palavra, para termos sempre nós, e nós, e nós, e não todos e todos e todos, não é? Portanto, fomos educados para nos fecharmos em nós e não para criarmos pontes para chegarmos aos outros e os outros a nós. Portanto, as virtudes que nós lemos aqui no Evangelho do homem de bem, diz-nos que ser virtuoso, ser um homem de bem é ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto,
E essas são as qualidades do homem virtuoso, entre muitas outras. E, portanto, este é o trabalho que nós temos que fazer, é entendermos todos que nós estamos a caminhar em conjunto para trabalharmos em conjunto e sermos um conjunto daquilo que já somos, que somos espíritos, centelhas divinas, eternos, e universais e filhos do mesmo princípio criador. Portanto, nós já somos assim em essência, mas nós viemos com o esquecimento e então chegamos aqui desde pequenos, aprendemos o contrário. E depois chegamos assim a uma idade mais, com mais consciência, não é? E temos que desmontar todas essas ideias pré-concebidas para nos ligarmos de novo à nossa própria essência interior e trabalharmos para atingir em nós a maioridade que é consciência de toda a nossa aprendizagem alinhada com os princípios maiores da lei da vida. E isto é a maioridade. Tal como as árvores o fazem, toda a natureza trabalha para todos, porque havíamos de ser nós, os homens, só a trabalhar para nós mesmos, não é? Portanto, há aqui uma grande contramão, andamos em sentido contrário da lei divina. Suzy, que tens tu para nos dizer hoje? Tenho a dizer que esta leitura é muito bonita e entra muito em nós. Para muito em É muito nós, não é? bonita. É que nós devemos, cada vez mais devemos, nos tempos de hoje, hum, as pessoas, é tudo eu, primeiro eu, depois eu e depois eu e os outros logo se verá. É muito assim que funciona a nossa sociedade. É verdade. E de facto está errado, não é? E está errado. E trabalhar em equipe, de facto, não é fácil, mas trabalhamos todos para o mesmo, somos todos filhos do mesmo pai, e vamos todos parar ao mesmo sítio, uns mais tarde, outros mais cedo, né? Cada um no seu Exatamente. caminho, cada um no seu passo, e acho que devíamos pensar todos nisso um bocadinho. E trabalhar todos em conjunto seria mais fácil para todos. É mais fácil. É, é verdade. E trabalhar em conjunto obriga-nos a perceber que o outro tem tantas dificuldades como nós, não é? Ou que já tivemos, podemos não ter naquele Já momento, mas já tivemos, tivemos as mesmas dificuldades, exatamente. não é? E Mas é que é portanto, mesmo, não é? é Exato. isso. E portanto, se nós já passamos por ali, já temos esse conhecimento. Se temos esse conhecimento, em vez de competirmos, podemos tentar ajudar, não é? Aprendermos a ajudar, porque também Mas não também, fomos mas educados para ajudar. mas também há outros que também, pronto, tendo menos conhecimento, também não aceitam que alguém que tenha mais conhecimento que lhes passe esse conhecimento, porque eles acham que sabem tudo. Também Sim. não aceitam, não conseguem ter a humildade suficiente para perceber que eu não sei o suficiente, vou deixar que esta pessoa me ensine. E também Porque se passa isso. é verdade, porque esse pensamento já obrigava a uma maturidade, a uma capacidade consciencial maior que a grande maioria, como nós todos, também não temos, não é? Vamos nos esforçando, não é? A arte, eu acho que está na delicadeza e na subtileza de ajudar em silêncio, como aqui nos diz o Evangelho, fazermos a Sim, nossa parte com tranquilidade, que é para não melindrarmos quem tem esses comportamentos, ou até nós os temos, não é? E devagar e com muito amor, muita delicadeza, levar-nos uns a outros a trabalhar em conjunto e a trabalhar em harmonia, que eu acho que é o grande desafio. Se assim fosse, não havia guerras. exatamente. Mas a guerra há precisamente pelo poder. Exatamente. Todos querem poder. E o orgulho. Orgulho, né? Suzy, muito obrigada. Foi de Muito facto uma obrigada noite também. bonita. Foi uma noite bonita. Um Foi beijinho sim, muito senhora. grande para ti, uma noite descansada. E voltamos a ver-nos e a juntar-nos e a trabalharmos na sexta-feira Na para o nosso, sexta-feira, não é? exatamente. Para os nossos estudos da mediunidade, com os Na nossos mediunidade, queridos exatamente. amigos do bem, do Exato, Brasil. exatamente. Ok, Até. boa noite para todos, então. Também para ti, uma boa noite, uma noite Obrigada, descansada. obrigada. Tá, Bem-aja, Suzy. bem-aja. Muita luz, beijinhos a todos e fiquem com Deus. Tá? Obrigada Obrigada. igualmente. Beijinhos, noite boa. Beijinhos.